Vamos agora sobre a Mpox, declarada como emergência de saúde pública global pela OMS. Aqui no Brasil já são mais de 700 casos da doença. Nós vamos falar mais sobre isso agora, ao vivo, com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, que já está aqui ao meu lado. Por isso aqui tivemos esse jogo de câmera. Então venho aqui para mostrá-lo já ao lado do Pedro Duran, nosso analista. Tudo bom, doutor? Bem-vindo. Obrigado, Carol. Olá, Pedro. Prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, doutor. Muitas perguntas aqui já de cara nesse primeiro momento. Primeiro, o que significa essa doença ser decretada como emergência de saúde global? O que é essa doença? Sintomas, tratamento? O que a gente pode trazer primeiro aqui de informação para quem está nos acompanhando? Boa, Carol. Importante destacar que quando a Organização Mundial da Saúde declara uma doença, uma preocupação mundial, é porque ela tem o potencial de se espalhar e trazer aí uma consequência para diversos países, diversas localidades. A varíola, a Mpox, né, que antigamente a gente conhecia como varíola dos macacos, ela vive ou já convive com alguns países da África há muito tempo, pelo menos há uns 40 anos, ou 50 anos já. E era muito restrita aquela região. Alguns surtos aconteciam fora da África, mas sem grandes proporções. E o que está acontecendo agora é que parece que tem uma mutação no vírus causador da Mpox, que a gente não chama de variante como a Covid, a gente chama de clado. Então, esse clado, chamado 1B, ganhou uma capacidade de transmissão maior, tem acometido mais, com uma facilidade maior, crianças, que também não acometia na versão anterior, e se espalhado mais para outros países muito rapidamente. O que trouxe esse alerta: cuidado que esse vírus pode ganhar proporções. Febre, mal-estar, dor no corpo e as lesões típicas que parecem uma catapora, só que tem muito mais bolhas, muitas vezes dolorosas e que dão aí disseminação pelo corpo todo. É justamente as imagens que a gente acompanha aqui em tela. Doutor, antes de passar a palavra aqui para o Pedro Duran, trazer um pouco das declarações da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que o Pedro, inclusive, vai depois se debruçar em dados aqui do Brasil, mas o que ela nos orienta é que, nesse momento, não é uma situação no Brasil de alarme, sim de alerta. O que cabe ao governo brasileiro, ao Ministério da Saúde, nesse momento? Sem dúvida, a gente não tem registro desse novo tipo do vírus circulante aqui entre nós. A gente está com os casos que a gente vinha tendo nos últimos tempos. Lembrar que aqui no Brasil, mais de 80%, 90% dos casos acontecem em pacientes que têm alguma deficiência imunológica, especialmente os que vivem com HIV/AIDS, 80%. Aliás, as vacinas que nós compramos em 2022, utilizamos até o ano passado, eram destinadas somente a esses grupos, quem vive com HIV/AIDS e não está controlada a sua doença. Esse tem um risco maior de desenvolver a Mpox. E outra boa notícia também é que, depois que você adquire o vírus, até você manifestar a doença, às vezes a incubação é longa. Então, se você se expõe a alguém que teve a doença, é possível fazer a vacina depois da exposição. E a vacina consegue proteger essa evolução. Seu organismo reage? Responde antes da doença se manifestar, a vacina funciona abortando ali a evolução da doença. Estamos falando da Mpox aqui no Brasil e o Pedro Duran traz exatamente um pouco do balanço do que temos até aqui, né, Pedro? É isso, um perfil especialmente desses casos que a gente tem aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde, divulgados ontem. Hoje começa a valer esse comitê de emergência criado pela ministra para poder lidar com a doença aqui no Brasil. A gente preparou uma tela, doutor, para poder mostrar um pouquinho desse perfil. Queria que o senhor ajudasse a gente a entender o que explica esse perfil. Vamos um pouquinho comigo aqui para trás, só para a gente poder mostrar aqui. Homens aparecem com 91% dos casos. O perfil médio são homens adultos jovens, com idade de 19 a 39 anos, que representam 70% dos casos. O vírus HIV está presente em 46% dos casos prováveis ou confirmados. Quando você muda o espectro para casos confirmados, o número de prevalência do vírus HIV aumenta significativamente. Há hoje uma mortalidade de 1,4% dos casos, ou melhor, 0,4% dos casos. Então, você tem uma mortalidade 0,14% dos casos. Então, você tem uma mortalidade muito pequena e uma sobrevivência na maioria significativa dos casos. E aqui um dado interessante, que a maioria dos casos, isso não foi estratificado pelo Ministério da Saúde, mas de homens que fazem sexo com outros homens. E aí, em cima desse perfil, doutor, eu queria até te perguntar, porque tem dois dados relevantes
relevantes aqui. A questão do HIV pode ajudar a explicar por que a gente tem um surto tão significativo na África, que é um continente que lida com problemas do HIV já há bastante tempo. O senhor falou, é da década de 70, a detecção da Mpox, que mudou de nome ao longo do tempo. E também esse dado interessante, que é a questão das relações sexuais de homens com outros homens, que dominam hoje a prevalência da doença aqui no Brasil. É claro que você tem ali casos de gestantes, de crianças, mas são muito pontuais perto do todo. Na tua avaliação, o que explica o fato de homens fazerem sexo com outros homens ser hoje a maioria dos casos no Brasil? E por que essa correlação do HIV com o continente africano ajuda a explicar o que a gente vive hoje como emergência global? Perfeito, Pedro. Essa é a característica, esse é o retrato da Mpox que nós temos aqui no Brasil. E, como eu comentei, as vacinas foram, a pequena quantidade de vacinas que nós recebemos no ano passado, ano retrasado, foi justamente destinada a este público, porque é o público predominantemente que tem se infectado. É uma doença de transmissão por contato, pele com pele. Então, esse contato de pele com pele é que favorece a transmissão, e contatos íntimos e prolongados, como na relação sexual, são os que mais, vamos dizer... São suscetíveis a isso. A transmissão mais efetiva. Então, o contato entre homens que fazem sexo com homem é o grande grupo, e se você tem imunidade baixa, como é o caso do vírus HIV, o responsável pela AIDS, que você tem uma deficiência da sua resposta imunológica, esse contato em indivíduos imunocomprometidos ou que têm um déficit da sua imunidade favorece o desenvolvimento da doença. Mas, como você bem disse, ela pode acontecer no contato. Já tivemos casos em crianças. Eu já tive um caso de uma criança que adquiriu do seu familiar. Seu familiar estava com a Mpox e a criança mora em casa, dorme junto, tem contato perto e acabou adquirindo a doença também em outras faixas etárias. Ainda não é claro, Pedro, o comportamento da doença na gestante, ou seja, a transmissão do vírus para o bebê. Né? Qual é o grau de risco que nós temos na gestação de levar uma infecção chamada congênita. Né? O bebê se infecta ainda dentro do útero da mãe e há uma possibilidade disso evoluir para malformações do feto, perda do feto, abortamentos, parto prematuro. Há uma grande preocupação sempre que a gente tem um vírus novo, de uma expansão muito grande, qual vai ser aí o comportamento dele numa população como as de grávidas.